hora que eu estava no meio da aula, ele me ligou. Então eu não desliguei. Não sei se eles passaram uma coisa que no trânsito. A Alda e o Nuno está a trabalhar agora, já arranjou um emprego. Acabou a aula, ligar para ele, para saber o que se passou. Ok, gente, vamos fazer aqui uma recapitulação só de alguns aspectos, bom, da história recente da evangelização, mas obviamente vamos só apontar alguns aspectos dos diferentes períodos da história no que diz respeito particularmente à evangelização. E isto já foi dado em outras matérias que eu ensino, mas para aqueles que nunca apanharam é importante terem conhecimento de uma visão mais cronológica de evangelismo e discipulado ao longo da história. E podíamos começar pelo período chamado período dos apóstolos, do ano 26 até ao ano 100 depois de Cristo. O que podemos dizer, os discípulos foram instruídos e comissionados para proclamarem as boas novas e destacam-se. Quem é que nós destacaríamos em Atos dos Apóstolos? Quais as figuras fundamentais no que diz respeito à evangelização em Atos dos Apóstolos? Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, Filipe, Barnabé, Barnabé, Silas, não Malabar. Ai, Madalena. Pedro domina os relatos até Atos capítulo 13, quando Saulo e Barnabé são separados para a obra missionária. É o evangelista para os judeus. Lembram-se do problema que ele teve com o apóstolo Paulo, não é? Teve que haver ali um duelo de titãs. Teve alguma dificuldade em compreender que o Evangelho também era para os gentios. E felizmente que temos Atos 10 na Bíblia, não é? Senão seria muito complicado o Evangelho ter chegado até nós. Têm noção disto, não é? É que se não há a resolução desta... Bom, eu acho que o Espírito Santo teria que abrir outras portas, obviamente, porque o Evangelho, os propósitos de Deus são perfeitos e teriam que se cumprir necessariamente para que o Evangelho chegasse até nós. Consigo, não é? É. Estevão, outra grande figura, testemunhou por palavras e com a própria vida, tornou-se o primeiro mártir da Igreja. Recomendo a leitura de Atos capítulo 7 para a nossa inspiração. Filipe, também mencionaram, testemunhou aos samaritanos e ao etíope e é trazido a Jesus por um dos seus irmãos. Portanto, Atos 8. Paulo é sem dúvida o líder incontestado da Igreja primitiva a partir de Atos 13. Portanto, até Atos 13 temos Pedro, depois Paulo. Não é? O seu zelo, dinamismo, dons, métodos superam e eclipsam todos os outros. Não é? Ele de facto é a grande figura. Podes falar quem quiser. Pois, não há outra figura mais. Depois de Jesus Cristo, obviamente o apóstolo Paulo destaca-se, não é? Porque é a pessoa que não só consegue formular um corpo doutrinário e sistematizar o seu ensino em cartas como Gálatas e Romanos, como também é um indivíduo altamente comprometido com a expansão missionária, com as suas viagens missionárias. Ele tem um contacto direto, portanto ele é o pensador, ele é o teólogo, e é o missiólogo, é o evangelista, é pastor, é tudo. Quer dizer, é assim uma figura. Eu por isso gosto tanto do meu nome. Não é Paulo Francisco? Grande nome nosso. Certo? Muito bem. As jornadas de Paulo são relatadas em Atos do capítulo 13 ao capítulo 28. Ele foi separado para tal obra pelo Espírito Santo quando ministrava na igreja de Antioquia. E esse texto é muito rico
jornadas de Paulo encontramos 5 características. Paulo fazia evangelismo pessoal. E ele é visto em vários episódios em Atos dos Apóstolos como alguém que está diretamente a relacionar-se com pessoas que evangelizam. Portanto, Paulo ganha este, Paulo ganha aquele, Paulo persuade este, Paulo persuade aquele. Não é? Alcançar as cidades, falámos das cidades, o Tiago já tinha citado isso. Ele foi às cidades e alvoraçou-as com as novas do Evangelho. Ele estragou os negócios dos idólatras. Ele desequilibrou a economia porque os negócios dessa área foram prejudicados. Atingiu as províncias na segunda jornada. Ele visitou as igrejas da Ásia Menor. Ao receber a chamada da Macedónia, preocupa-se em termos toda a província, a área à volta das cidades, Galácia, Macedónia, Caia, Ásia. Ele era absolutamente incansável, não é? Não olhava ao conforto, à segurança para fazer chegar o Evangelho do Senhor, e até chegou aqui à nossa península, não é? Aqui uma dúvida. A questão de Pedro, estou a perguntar nem por ter dúvida, é bom para ir procurar. A questão de Pedro não seria, se calhar, ele era mais relutante a ir evangelizar os gentios, mas não seria relutante a que os gentios viessem. Depois de ter mudado o seu software, mas porque estariam os gentios na festa de Pentecostes, naqueles... Com certeza. E ele pregava a gentios também. E ele pregava. Os judeus também mudavam com os gentios e aceitavam os gentios. Sim. Era aquela ideia de vindo. Agora, eu acho que é o turning point de o cristianismo não ser visto mais como uma seita dos judeus. Não é? É quando o cristianismo é entendido exatamente como Jesus o quis ensinar. Não é? E, portanto, Pedro tinha mesmo... Quer dizer, eu não censuro o apóstolo Pedro, quer dizer, porque quem sou eu para censurar? Agora, a distância é tão fácil, não é? Mas quem estava ali a viver, quem leu aquele livro do Michael Green, percebe que o apóstolo Pedro, realmente ele tinha razões, ele se calhar era um pouco como eu, não é? Preocupado em não fazer rupturas. Ele era um homem que não fazia, não tinha interesse particularmente em grandes revoluções. E eu sou um bocadinho assim. Às vezes há pessoas que até me censuram por causa disso. Parece o Tantix de Babel. Babel Abraão, Pedro e Paulo. Parece. Mas não, porque foi um momento, e o apóstolo Pedro logo se ajustou e não deixou de reconhecer aquilo que o Espírito Santo estava a fazer, não é? Em Atos capítulo 10 e daí adiante. Portanto, não... Isto é uma boa lição para nós. Nós não podemos estar fechados àquilo que o Espírito Santo, quando é o Espírito Santo a falar. Não é? Mas Pedro, como diz o David Bosch, nem tudo em Pedro é judaísmo e uma tendência no sentido de preservar uma certa cultura judaica, fechada, portanto, aos gentios. Nem tudo em Paulo é aquela visão gentílica, não é? Não, o apóstolo Paulo não põe em causa a lei. Aliás, o apóstolo Paulo não tem nenhum problema em fazer essa relação direta entre a lei e a graça de Jesus, não é? Ele vê a lei como o aio, não é? Como aquele que é o condutor para alguma coisa. Se fosse pela lei, todos estávamos condenados. Portanto, estão a ver, isto não é tudo branco ou preto, quer dizer, é como dizer, a igreja não é, como é que eu ia dizer, a igreja, o Velho Testamento não é só profecia e o Novo só cumprimento de profecia, porque senão nos esvaziamos o próprio Velho Testamento, entendem? E, portanto, é preciso uma visão equilibrada. As coisas não são
justamente assim, fechadas hermeticamente, pelo menos no meu entendimento. E Paulo, se calhar, representaria aqui uma visão mais judaica, que era muito importante como fundamento. Mas o apóstolo Paulo não tinha nenhum problema de identidade, sendo ele quem foi, não é? É isso que eu ia falar, ele não trouxe nenhuma altura, ele continuou a pregar na sinagoga, só chamava de irmãos judeus. Exatamente, ele próprio diz, eu sou judeu, eu sou grego, não é? Quer dizer, ele não tinha, ele era a pessoa certa para fazer a transição. Ele era a pessoa certa. E portanto, às vezes no nosso ministério precisamos de reconhecer isso, não é? E sermos graciosos. Sermos graciosos. Eu se calhar estaria mais do lado de Pedro. Se eu estivesse lá, era mais para o lado de Pedro. Não é? Não precisa estar com calma e isto, judeus e tal. Até que depois o Senhor me ajudaria como ajudou o Pedro. Não é? Foi preciso ele vencer algumas das barreiras que ele tinha. Ok, as jornadas de Paulo incluiu a evangelização de todo o Império Romano. Na sua última viagem missionária, Paulo quer ir à Espanha, chegando assim ao outro extremo do Império. Eu interrogo-me porque é que movia este homem, quer dizer, e depois começo a ver o que ele escreve e digo assim, pois, o que o movia, sabem o que era? Era a consciência de que o Senhor Jesus estaria aí. Não estava. Que o Senhor não tardaria a sua volta. A expectativa dos últimos dias. E eu acho que isto muda muito o nosso registro missionário evangelístico. Se nós soubermos da urgência, e o apóstolo Paulo era movido pela consciência dos últimos tempos, né, que estão aí, e nós retardamos a vinda do Senhor. Estamos assim mais negligentes relativamente a isso. O mundo para Cristo, enquanto preso em Roma, ele sonha com a evangelização do mundo de então. Pois não podia ser português, não é? Não podia ser português. Métodos de Paulo. Olhem esta frase. Paulo não tinha um método, mas sim uma variedade de métodos. Certo? Fiz-me todas as coisas para todos, para que por todos os meios possa salvar alguns. Claro que só entra neste pacote o que é legítimo, o que é lícito. Não é? Ele era um ganhador de almas persistente, usava a evangelização de massas, sinagogas, praças, diante de reis, ruas. Portanto, eu não vou nunca no pacote. A evangelização de massas já não dá. Evangelização relacional é a única coisa que dá. Depende, se eu estiver em Nova Delhi, bom, quem me dera a mim ter um canal de televisão, não é? Como é que a gente atinge um país com uma capital com aquela grandeza, não é? Como é que se faz? Tem alguma ideia, assim? É 1 a 1? É 1 a 1? Quer dizer, estou a ver o ridículo destes argumentos, não é? É o ridículo dos argumentos. Ele evangelizava pelo ensino, em reuniões de oração, nos lares, através de milagres, escrevendo cartas. Foi exímio na técnica de visitação. Interessante, não é? Esta é uma coisa que está um bocado esquecida, não é? Visitação evangelística. Não, nós não somos do Jeová, pois é, está certo. A sua mensagem evangelística é essencialmente doutrinária e baseava-se em 4 aspectos. Isto eu quero que vocês registrem aí, olha lá. Qual é a mensagem evangelística do apóstolo Paulo? Veja lá se concordam. A divindade de Cristo como pedra basilar. Onde é que se vai buscar isto? Filipenses. Apontado todo esse parágrafo, foi? Só quero que a mensagem evangelística é essencialmente doutrinária em Paulo. Quais são os aspectos? Divindade de Cristo como pedra basilar, a inerrância das Escrituras, a universalidade do Evangelho para os judeus e os gentios e a Igreja como organização divinamente ordenada para a propagação do Evangelho. Olhem lá isso. Eu acho que isto é importante demais para não ficar registado aí nos vossos manuais. E eu quero que me ajudem. Eu não pus ali textos bíblicos.
divindade de Cristo como pedra basilar em Filipenses 2. Concordam? Porquê? Porquê Filipenses 2, Clécio? Porque, claro. Sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Certo? A divindade de Cristo. A inerrância das Escrituras. Arranjam-me um texto. Aí que eu vou escolher quem é que vai dizer qual é o texto. Daniel, diz-me lá o texto da inerrância das Escrituras em Paulo. Só estou a olhar para Paulo. Timóteo, segunda, terceira. Timóteo 3. 6. Sim. 2 Timóteo 3,16. Não é isso? Bom. A universalidade do Evangelho para judeus e gentios. Onde é que o Misael vai buscar um texto para isto? É tramado, não é, Misael? Isto é muito tramado. Mas eu estou só a lembrar-me assim de 2 ou 3. Misael, já passou o tempo. Onde é que está exposta esta? Se é assim tão basilar, se é assim tão essencial, porque é que não conseguem citar nos textos? A inerrância das Escrituras é básico, a universalidade do Evangelho para judeus e gentios. Efésios. Efésios. Do verso 11 a Gálatas. Efésios quê? 2, do 11 a 22. 2 do 11 a 22. Ele acabou com... Ele desfez a inimizade. Não fez? Não fez um só povo? Mediante. Não foi? Oh, Misael, lê lá o texto então para nós. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados circuncisão, por aqueles que se incluem circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo a esperança e sim deste mundo. Mas agora em Cristo Jesus vós, que antes estavas longe, vos estáis aproximados pelo sangue de Cristo. Que benção, hein? Isto ela dizer isto aos gentios é também uma coisa assim forte. Vocês não eram parte da família, agora são concidadãos dos santos e membros da família de